Fala, plantonista, tudo bem? Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e estou aqui para compartilhar conhecimentos práticos que salvam vidas, para te ajudar a dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Estamos hoje por mais um episódio da série Vivências em Emergências. É uma série onde eu sempre vou trazer situações que eu já vivenciei nos meus plantões, que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que possam ser de aprendizado para você também. Bom, vamos voltar no meu 4º ano de residência, né, que a gente chama de R2 de cardio. Eu estava rodando na roupa na UTI pós-operatório de cirurgia cardíaca no Dante Pazanese, meu querido Dante Pazanese. E lá a gente recebe os pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Gente, essa cirurgia é uma cirurgia muito grande, né? Seja troca valvar, ou ponte miocárdica, ou aorta, congênita, o que seja. São cirurgias de grande porte e precisam de um manejo muito específico, né? Então, os pacientes vão para uma UTI cardiológica específica para isso, tá? E nós recebemos, era uma tarde, né? Lá no plantão da residência, né? Dia a dia da residência. E recebemos um paciente jovem, tá? Nos seus 40, 45 anos ali, que veio por dissecção aguda de aorta Stanford-A. E essa dissecção ia em aorta ascendente sim, mas passava pelo arco descendente e chegou até renal. Então ele já tem até disfunção renal também. E a cirurgia de aorta, gente, é uma cirurgia muito grave, muito complexa, né? Então, os pacientes de prognóstico, que evoluem melhor. Cirurgia de revascularização evolui super bem, se tiver fração de ejeção preservada e tudo. Em segundo, cirurgia de troca valvar, porque já tem um tempo de sec maior, já sangra mais esse paciente. Se for retroca, aí nem se fala. E cirurgia de aorta, sangra muito, complica mais. Então, é um paciente com dissecção aguda de aorta, fez essa cirurgia, e ele chegou grave pra gente, com drogas vasoativas, e chegou sangrando. Então, um dos pontos de atenção no pós-operatório de cirurgia cardíaca é o sangramento pelo dreno mediastinal, tá? Esses pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, eles podem evoluir com síndrome de baixo débito, infarto pós-operatório, sangramento, arritmias, e na questão do sangramento, não pode nem ir muito para um lado, nem muito para o outro. Como assim? Se o cara não sangrar nada, não viu nada no débito do dreno, que bom. Não, esse dreno pode estar obstruído, o paciente pode estar tamponando. Então tem que ordenhar o dreno, tem que avaliar se não está obstruído. E do outro lado, se ele sangra muito, em geral, a gente já pensa em uma causa cirúrgica. Imagina, o paciente acabou de chegar na UTI, na primeira hora ele já sangrou 500 ml. Eu nem fiz nada com ele ainda. Só estou fazendo ali volume, manejando droga vasoativa. Então, quando esse paciente sangra muito nos primeiros minutos, primeira hora, a gente sempre tende a investigar uma causa cirúrgica. E esse paciente pode, dependendo da quantidade de sangramento, ele pode até ter que voltar para a cirurgia, fazer uma revisão de hemostasia. Então, por exemplo, se esse paciente sangra 400 ml na primeira hora, já é uma indicação de revisão de hemostasia, porque deve ser uma causa cirúrgica. A gente tem as métricas, né? Claro que você não vai esperar uma hora, você tem que ver esse débito de dreno de 15 em 15 minutos na primeira hora. Porque em 15 minutos pode ter sangrado 400 ml, tem que voltar para o centro cirúrgico. Então, em geral, esses sangramentos que são vultuosos nos primeiros minutos ou primeiras horas são de causa cirúrgica. Mas a gente tem que sempre avaliar com cuidado. Esse meu paciente, por exemplo, ele chegou sangrando muito pelo dreno mediastinal, mas não era só por aí. Ele sangrou pelo Shile que passaram, ele sangrava pelo acesso central. E quando você viu o sangramento do dreno mediastinal dele, o sangue dele parecia fluido, como água. Ele não tinha viscosidade, você segurava assim um pouquinho o dreno, aí ele já se acumulava. Aí você soltava, ele escorria lá, né, para o coletor. Então, é um paciente que a gente estava vendo ali que devia ter uma alteração de coagulabilidade. Então, a gente pediu os exames, ele teve queda de HB e tudo, mas a gente pede o quê? Um dos exames fundamentais na admissão do paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, coagulograma. Ele estava com plaqueta baixa, ele estava com R alargado, RNI alargado, só sobrou aí o fibrinogênio, que estava bom. Estava bom assim, estava baixo, mas não estava abaixo de 100, que é a meta, é o ponto de corte para a gente transfundir. Então, ele tinha plaqueta abaixo de 100 mil, que é a indicação de transfusão do pós-operatório de cirurgia cardíaca. O INR estava acima de 1,5, o R também. Então, ele precisou de todas as transfusões. Esse paciente teve um sangramento de uns 300 ml nos primeiros 15 minutos. Então, se você fosse ver só pelo protocolo, sem pensar, você volta para o centro cirúrgico. Mas aí tu ia levar um paciente com a coagulopatia para o centro cirúrgico de volta. Então, você tem que ir além, né? Ver ali, como que tá o coagulograma do paciente. Ele tinha indícios de que ele tinha coagulopatia, porque ele sangrava por todo lugar. E aí a gente teve que repor tudo, tá? Repôs plaqueta. Primeiro fez a protamina, o reforço de prota, epsilon. E aí a gente repõe plasma,
plaqueta, a gente teve que repor tudo. Só não entrou mesmo crio porque o fibrinogênio ainda tava ali quase precisando repor, mas não tava precisando ainda, eu tava 200. E era 100 a meta. E aí esse paciente estabilizou e foi contornado o sangramento dele. Então vejam que os protocolos existem pra gente seguir sim, mas não é pra gente seguir a risca, a gente tem que ser médico, né? Então não adianta você seguir a risca uma diretriz, um protocolo, você tem que ser médico, tem que ter raciocínio clínico, né? A primeira coisa que eu vi era o quanto aquele sangue estava fluido ali pelo próprio dreno, o quanto ele estava sangrando de várias funções. E aí a gente agilizou, pediu para agilizar o coágulo, viu essas alterações, corrigiu e o paciente parou de sangrar. Então é um paciente que fugiu à regra, né? Em geral, o paciente com pós-operatório de cirurgia cardíaca que teve alguma intercorrência na cirurgia, ele vem sangrando só pelo débito, só pelo dreno. E quando faz a revisão de hemostasia, às vezes era algum ponto, alguma coisa que ficou friável, coágulo retido, né? O que não era o caso do nosso paciente. O nosso paciente tinha uma coagulopatia importante e após corrigida, cessou o sangramento. Então esse era o caso que eu queria trazer para vocês, para a gente, qual é o aprendizado? Pensar fora da caixinha, pensar em diagnósticos diferenciais. O protocolo não é para seguir preto no branco, ele é um guia e a gente tem que ir além dele, né? A gente tem que ver se aquilo se aplica ao nosso paciente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Não esqueçam de dar o like e seguir o canal, tá bom? Um beijo.